nosso quadro da Uniodonto. Vai lá. E temos o prazer de receber a doutora Silvia Paparoto Lopes, dentista da Uniodonto. Doutora Silvia, muito boa noite. Obrigado pela sua presença, viu? Muito boa noite. Eu que agradeço por essa acolhida, Maria e Neto e toda a equipe, me deixando sempre muito à vontade nesse estúdio maravilhoso, aqui todo de festinha junina. Que delícia! Você viu a decoração, nossa decoração? Muito Bonita, né? linda, é. Obrigado pela sua presença. A doutora está aqui no nosso quadro da Uniodonto. A gente vai falar sobre o Júlio Verde, né? Que é o câncer de cabeça e pescoço. É um alerta para os profissionais, né? Também da odontologia, né? Que estão acompanhando e tratando também essa situação que é o câncer de cabeça e pescoço. Doutora, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o câncer, né? Queria que a senhora explicasse um pouquinho o que seria o câncer, nesse caso, pescoço e cabeça, né? E como ficar atento também o profissional da odontologia, para a gente entender um pouquinho como isso é feito, por gentileza. O câncer, Neto, ele é um crescimento celular desordenado, devido à mutação dessas células a fatores externos. Sim, sim. No caso, né, do tema de hoje, câncer de cabeça e pescoço, nós vimos na literatura que grande causador de câncer, na maioria das vezes, é cigarro e bebida alcoólica. Por quê? O câncer de cabeça e pescoço é o 5º em incidência dos cânceres no Brasil. Tá? E a cavidade bucal é o 2º de maior acometimento. Então, As imagens? Pode ver as imagens, então? A gente vai acompanhar as imagens. Tá aí, isso. Pois não. Aqui eu trouxe, né, um esquema da região de cabeça e pescoço. E dentro dessa região, temos aqui a cavidade nasal, Sim. a faringe, laringe, cavidade bucal. E essas são as regiões de maior acometimento. Né? Isso. Então, quando a gente fala do câncer de cabeça e pescoço, são essas regiões que geralmente acaba acontecendo o que você falou, que é a célula irregular. Isso. Então, cada região é um fator etiológico, como, por exemplo, nós vimos aí há pouco, né, uma reportagem aí que estava o nosso presidente Lula. Sim. Ele foi acometido por um câncer na região de cabeça e pescoço. Olha só. Então, nós temos a primeira incidência, o local que mais tem incidência é a tireoide. A tireoide, ao redor de 16 mil casos ao ano. Puxa vida, câncer de alto. tireoide. Isso, bem alto. Em segundo lugar, câncer de boca. Entendi. Tá? E geralmente o câncer de boca, como você falou, ele tem uma provocação externa também, que é o caso... Isso, o fator etiológico principal é fumo. Fumo. Nas diversas tipos de fumo, cigarro com filtro, narguile, cigarro eletrônico. Também. É muito prejudicial. É até mais prejudicial do que até o cigarro com filtro. Que esse é controlado, né? Isso, porque as pessoas acabam fumando muito tempo, o narguile também, ficam meia hora, 1 hora fumando. E se for contabilizar, a quantidade de nicotina é muito maior. Muito maior. Isso. Quer dizer, é um tremendo engano achando que eu vou comprar aquele eletrônico que nem é regulamentado, não é autorizado, não tem nenhum órgão tomando conta para ver o produto que tem ali dentro. Aí o sujeito fala, não, cigarro não, cigarro faz mal. Faz. Aí vai ser o uso do cigarro eletrônico achando que está causando menos, menos prejudicial à saúde. E é um erro. É um erro, né? Tremendo erro. E a gente tem observado que a população maior que está utilizando são os jovens. Sim. Né? Mais ainda, estatisticamente, de acordo com o INCA, o câncer de boca são mais os homens a partir de 50 anos, é a população de maior incidência. Olha só. E, infelizmente, quando acontece o diagnóstico, é um diagnóstico
tardio. Então, por isso que é muito importante nós levarmos à tona esse mês de Julho Verde, que é a conscientização para a prevenção de câncer de cabeça e pescoço. O nosso presidente, ele teve câncer em cordas vocais, que é na laringe, tá? Então, nós temos a primeira localização, tireoide, depois cabeça, boca, e o câncer dele foi em cordas vocais. Agora, o tratamento precoce é muito importante, né? Isso. E aí eu queria que você falasse o quanto é importante justamente aí o diagnóstico feito pelos dentistas, né? Sim. No consultório, né? Às vezes é uma feridinha, às vezes é uma saliência que não sara e o profissional da área odontológica sabe identificar, né, doutora? Sim, sabe. Então, nós temos que ficar muito atentos e é muito importante também divulgar para a população o que pode estar, quais são os sintomas, né? Que a gente não pode menosprezar nenhum sintoma. Nós temos que estar sempre observando muito o nosso corpo. Sim. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa sente o nariz entupido, dor no olho, pode dar dor no olho, câncer de cavidade nasal. A pessoa pode ter dor no olho. Olha só. Dor no nariz, inchaço no rosto. E a pessoa acha que é uma mera alergia. Ou uma sinusite. Ou uma sinusite. Então, precisa, lógico que nem... Às vezes espera um pouquinho, ver se não melhora, sempre buscar ajuda de médico. Então, nessa região, cavidade nasal, é importante ir ao otorrino. Perfeito, né? perfeito. O otorrino vai ajudar nesse diagnóstico. E para o fator etiológico, por exemplo, cavidade nasal, está muito relacionado a trabalhadores, por exemplo, que inalam muita poeira de madeira, produtos químicos, né? O cigarro também tem um fator muito importante em câncer de fossas nasais. Olha só. Rouquidão. O nosso presidente começou a ficar rouco. Sim, né? Então, isso é um sintoma. É um sintoma para câncer de laringe em cordas vocais. Né? Se a pessoa começa a ter, por exemplo, dor de garganta, amígdala inchada, dor de garganta. Uma frequência. Aí não toma passa, medicamento. Demora. Toma medicamento, não melhora. Começa a sentir caroços no pescoço. Sim. E isso pode ser, né? A gente tem que ficar atento a câncer dentro da boca, principalmente na orofaringe. Sim. Que tem o fator etiológico viral, que é o HPV. O HPV, que tem a vacina, né? Por isso é importante tomar vacina. As crianças, né? Os meninos e meninas, hoje em dia são vacinados, graças a Deus, né? E com o tempo, a gente espera que a incidência desse câncer venha a diminuir. Você vê, é um câncer que pode ser evitado com a vacina, né, doutora? Vacina, quer dizer, se todo exatamente. mundo tomar vacina, você praticamente zera, né, a incidência de um câncer como esse, né? Isso. Agora, você falou, por exemplo, na laringe, né? Então, a rouquidão é uma característica, né? Isso, uma característica. Mas a dor, por exemplo, o tempo está seco, há essa confusão, né? O tempo está seco, está difícil de respirar, eu estou sentindo uma dor, dor de garganta porque o tempo está muito seco. E aí passa uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas, quer dizer, foge daquela possibilidade de ser uma gripe, que gripe não demora 3 semanas. Não, a gente não pode esperar muito. É. Então a gente costuma, todas as campanhas que a gente faz, né, de câncer de boca, câncer de cabeça e pescoço, então a gente costuma avisar a população. Tudo que aparecer, por exemplo, na boca, né, que é o segundo local de maior incidência de cabeça e pescoço. Mancha vermelha, mancha branca, uma úlcera que aparece, que não some, mais de 10, 15 dias, né? Geralmente, se a gente morde, se traumatisma, vai sumir sozinho. Vamos falar, então, popularmente conhecido como afta. Isso. Tem uma afta que, eu vou colocar o remedinho, passou uma semana, não sarou essa afta. Já não é uma coisa... Como essa aqui da foto vocês estão vendo Isso. aí no caso no lábio, aí né? Aí é no lábio. Então, aparentemente, parece ser uma afta ou aquela ferida que dá, doutora, quando muda o tempo. Isso. Não parece ser? Muitas pessoas assim, esfriou muito, rachou, virou uma ferida. Mas se não passa determinado tempo, tem que procurar ajuda, Tem que procurar. Né? Aí, nesse caso, essas fotos foram tiradas da internet, tá? Sim. E, nesse caso, é uma lesão já de câncer em lábio causado, aí o fator etiológico foi a radiação solar. Radiação solar. Isso. Olha. Então, o câncer de lábio é causado pela radiação solar. Perfeito. Então, é muito importante sempre usar filtro de proteção labial, né? Filtro solar.
Sempre que saímos todos os dias, usarmos Proteger. e assim, não só uma vez ao dia, tá sempre repetindo para proteger. Nesse caso aí, olhando, né, a gente está vendo que a ferida está ali, instalada no lábio, né? Há o tratamento aí, né, doutora? Isso. É importante frisar que o câncer, qualquer câncer, é muito importante ser diagnosticado no início, que a chance de cura é 90%. Puxa vida. Então, por isso que é muito importante essa campanha, para deixar as pessoas conscientes, para que elas possam cuidar da própria saúde. Exato. E a gente não pode ter medo. Essa foi a reflexão de hoje. Exatamente. Não Temos ter que medo, deixar de ter medo. Muitas pessoas não procuram atendimento por medo. E isso é um erro muito grande, que pode afetar muito a vida dela. Exatamente. Nós estamos ao vivo com o programa Piracicaba agora. Hoje estamos falando aqui com a doutora Silvia, falando justamente da campanha Julho Verde, câncer na cabeça e pescoço. Obviamente, nós estamos dando uma atenção para você que está em casa participar conosco, tirar sua dúvida também e ficar atento, né? O principal fator hoje aqui de a gente falar sobre isso é para você ficar atento, teve os sintomas, tá nessas características, procurar ajuda, procurar um profissional. Vamos ver então participação? Pois não, Maria, participações. Participações aqui no nosso WhatsApp, você também pode mandar a sua mensagem, tá? Participe conosco aqui, 99141-1048. Doutora Silvia está aqui para tirar as dúvidas, né, de todos. Esse é um quadro de prestação de serviço oferecido pela Uniodonto, né? Hoje falando aqui sobre o câncer de cabeça e pescoço, campanha tão importante, essas campanhas coloridas, né, doutora? Sim. Durante o ano, a gente fala sempre aqui, importantíssimo. Ó, o José Cláudio tá aqui dando boa noite, doutora Silvia. Cigarro de palha também pode provocar câncer? Boa pergunta, muito comum, principalmente na região rural aqui da nossa cidade, né, doutora? Isso, pode também, viu? Cigarro, qualquer tipo de cigarro. E não somente, né? Então, alguns fatores etiológicos são importantes também para outros tipos de doença. Então, câncer em pulmão, doenças cardiovasculares, no caso do cigarro, né? Então, assim, é importante, né? A gente traz essa informação para que a pessoa repense sobre os hábitos. Sim. E para ter mais saúde. Você sabe que no Japão, olha só, né? Eu estou fazendo uma relação com o cigarro porque no Japão um câncer muito comum que tem é no esôfago por conta do chá muito quente que provoca. Exatamente. E aí, eu acho que da mesma forma a gente tem essa característica no cigarro, principalmente cigarro de palha. A fumaça ela entra muito quente, né, doutora? E também é um fator que provoca. Além da questão química, né? Químico. E também é importante frisar que as pessoas que são fumantes passivas, elas recebem muitos produtos químicos. É pior até para quem é passivo do que até para o próprio fumante. Olha isso, gente. Então, é muito importante nessa lei que nós temos no Brasil de ser proibido as pessoas fumarem em ambiente fechado e não tão somente fechado, que tem apenas uma cobertura, mas não pode fumar perto de outras pessoas. Você sabe que eu vi uma reportagem, até compartilhei essa reportagem, vou compartilhar no Piracicaba agora. O Paulo Maluf participando do Roda Viva na TV Cultura. Paulo Maluf, hein, quando era governador do estado de São Paulo, e ele foi o primeiro governador a colocar a lei do cinto de segurança e, na sequência, a lei proibindo se fumar em restaurante. Pelo menos 5 jornalistas de grande nome, de grandes empresas de comunicação, questionando ele, que achavam um absurdo ele proibir as pessoas, que ele era uma pessoa que só sabia proibir as pessoas de fumar no restaurante. E o Paulo Maluf, ele falou assim, você sabe, você está falando isso, falou para um jornalista lá, famosão, sabe, jornalista famosão, assim, falou assim para ele, doutor, você sabe quantos garçom adoeceram de câncer? Por não fumar, mas por servir pessoas que estavam fumando. Aí o jornalista falou, isso não interessa. Falou isso não interessa. O interessa é que você não pode proibir. O garçom que vai trabalhar num lugar que não tenha pessoas que fumem. Olha que pensamento. Olha como a gente evoluiu, gente. Evoluímos muito. Olha como a gente evoluiu. Foi uma lei que foi... Por isso que eu falo, quando o senhor está aí e escuta alguém falar mal de uma lei, seja ela. Presta atenção que agora eu vou provocar também aqui. Um radar, seja ela proibindo fake news. Quando o senhor está no sofá e escuta alguém falar, fica proibindo a gente de falar o que quer, fica proibindo a gente, fica colocando radar.
Hoje a gente está avaliando dessa maneira, assim como esses jornalistas avaliaram daquela época que o Paulo Maluf era governador e proibiu o cigarro, achando que aquilo era um absurdo. E hoje a gente sabe quantas pessoas são salvas. Estou falando do garçom, que é uma grande profissão, e o garçom era o passivo. Ia servir ali soltando fumaça na cara do garçom. E eles adoeceram de câncer. Você vê como a gente evoluiu? Graças a Deus, né, doutora? Graças a Deus. Olha, e o câncer, ele além de causar todo o prejuízo, ele é mutilante. Exato. Ele causa morte para a pessoa, causa doença. E essa lei só existiu porque o meio científico provou que o cigarro e a bebida alcoólica são os fatores etiológicos para câncer de boca. Que, segundo o INCA, nós temos ao redor de 15 mil novos casos ao ano. Sendo 11 mil em homens e 4 mil em mulheres. E que o diagnóstico é tardio. Então, levando isso, são 10 mil mortes por ano causadas pelo câncer e tanto de dinheiro, né, que o Brasil gasta para tratamento. Então, tem que se pensar em tudo isso, né? Exatamente. Ao vivo com o programa Piracicaba, agora são 19 horas. Você participa conosco, viu? 991411048. Pode fazer sua pergunta. E tá chegando pergunta, né, Maria? Tá sim, na verdade a doutora até já comentou. O Leandro tá aqui. Oi, Leandro. Dando parabéns à doutora. Pode abrir a mensagem dela. Parabéns, doutora, pela excelente explicação. E ele está comentando sobre isso, né, doutora? Quem convive com uma pessoa que é fumante também pode ter câncer? Pode. E não fumar, né? Acho que ele quer dizer. Muito obrigada, Leandro. Leandro, quem vive com fumante também pode, porque ele é o fumante passivo. Exatamente. Você participe conosco aqui, 991411048. Vamos falar da prevenção, já que a gente está falando, né? Obviamente estamos falando aí também de você procurar ajuda, e aí os dentistas, médicos, né? Os postos de saúde, toda a equipe da Uniodonto, né? Procurar ajuda para ter o diagnóstico assim que você perceber que algo está errado, né? Mas vamos falar um pouquinho, né? Como prevenir, que eu acho que é importante também, né, doutora? Isso. A prevenção, basicamente, é você ficar longe dos fatores etiológicos. No caso, cigarro, bebida alcoólica não tem uma dose mínima, segura, não existe isso. Não existe. Tolerância zero. Não tem. Para câncer não tem. Então seria, né, parar o hábito de cigarro e bebida alcoólica, proteção contra a radiação solar, né? Em relação ao vírus HPV, a gente tem aí as vacinas, e também como esse vírus é sexualmente transmissível, sexo seguro, vai evitar a câncer na região de orofaringe. Perfeito. E é importante também frisar aqui que, segundo uma pesquisa, os dentistas, né, embora nós tenhamos 15 mil novos casos de câncer de boca, eu estava lendo aí uma pesquisa que cada dentista, às vezes, só recebe durante uma vida toda, só vê 3 casos de câncer de boca. Então, é importante também procurar, quando a pessoa está em dúvida, procurar pessoas assim que vivenciem isso com mais frequência. Perfeito. No caso, especialistas de câncer, estomatologista, né? Então, na Uniodonto, além de eu fazer a clínica geral, estética, também eu sou especialista nessa área. Perfeito. Então, isso aí é uma informação muito importante, que muitas vezes todo dentista ele é formado para diagnóstico, só que o câncer tem muitas faces. Ele pode imitar, ele pode ser ulcerado, a cor avermelhada, pode imitar uma lesão fúngica profunda, ele pode ser papilomatoso, ele pode ser branco, pode ser vermelho. Então isso pode até confundir diagnóstico e atrasar um pouquinho. No início ele não dói. Ele não dói. Não, porque o câncer ele desenvolve do epitélio. No epitélio da mucosa. Depois que ele vai crescendo e se desenvolvendo, ele vai infiltrando. Aprofundando. Daí aí começa a dor. Já é uma característica interessante, porque a afta logo no começo ela dói, né? Isso, logo pequenininha já começa a incomodar, né? Dói. Bom, vamos lá para mais perguntas então. Participação? Diga, Maria, pois não. A doutora já comentou de uma pergunta que chegou do cigarro de palha, né, Neto? Sim, e falou. A Margarete está aqui assistindo. Ela quer saber se cigarro de ervas
cigarro de ervas é natural, também é perigoso? Nunca ouvi falar, mas... que tipo de erva? Ela falou aqui. Então, assim, a gente teria que saber que erva, mas eu assim, ficaria muito difícil falar, porque eu acho que tudo que você coloca... Não é natural, o fogo né, doutora? não é natural, você vai inalar uma fumaça. Uma fumaça, né? Então, já não é natural. Não é né? natural, né? A fumaça, né? Quer dizer, e quente, né? Porque você tem fogo. Como eu falei, no Japão o índice é muito do esôfago, boca esôfago por conta do chá, que é muito quente. Agora, você imagina você colocar uma fumaça quente para dentro do organismo. E volta a dizer, mas o meu cigarro eletrônico não é fumaça, não é quente. Cigarro eletrônico, você não sabe qual é a química que está lá dentro. Exatamente. Você não sabe o que estão colocando lá dentro, gente. Às vezes está no produto que limpa radiador de carro, você nem sabe. Está corroendo você. Então tem que sair. Tudo que não for natural não é legal, né? Graças a Deus o hábito está mudando. Antigamente era muito comum assistir filme, novela, os atores fumando, né? E aí chamava você propaganda, esporte, né? Eu lembro uma marca que usava o pessoal praticando esporte e fumando. Onde o esporte ele vai estar junto com o cigarro? Jamais. Jamais. Antes era associado. Era associado, hoje, né? Hoje não. E é importante também, aqui falando um pouquinho de prevenção, a prevenção a câncer de cabeça e pescoço, câncer de boca, ela tem que ser colocada no nosso esquema médico anual. Sim. Ao menos uma vez por ano, todos nós devemos ir ao dentista para fazer avaliação de cavidade bucal, mesmo quem não tem dente, tá? Porque o câncer, ele desenvolve também em pessoas que não têm dente. Né? Porque ele começa na mucosa e é muito comum, principalmente mulheres, é mais incidente em mulheres, é um câncer que é papilomatoso, branquinho, então ele também acomete mulheres que nunca fumaram e nunca beberam. Olha só, então tem que ir para prevenção e visitar. E não somente adulto, nós temos muitos tumores em crianças também. Então eu trouxe esse livro aqui, e esse livro pode deixar ela aberta. Por favor, pode passar para a Ele foi desenvolvido pelos professores aqui da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Aqui em Piracicaba, né? Que é um polo extraordinário, né? Pelo Dr. Márcio Judarte Lopes, Manuela Domingues, Dr. José Carlos Imparato, Sandra, que é uma odontopediatra, Calil, e muitos colegas e pesquisadores contribuíram para a formação desse livro. E nesse livro também criança e adolescente tem câncer, não ligado a cigarro, mas, por exemplo, leucemias, linfomas e sarcomas. E algumas vezes, quando a gente vai extrair, é muito comum, criança, a gente vai tirar o dentinho de leite, sangra muito da hemorragia. Isso aí é um sinal que pode estar com leucemia, por exemplo. Olha só. Então, esse sinal, nós dentistas, nós temos a formação para poder identificar e encaminhar essas crianças para um tratamento adequado. Excelente, excelente, né? Esse artigo aqui, justamente feito aqui em Piracicaba, né? Na universidade, que é uma das melhores universidades que existe, com grandes pesquisadores, né? Isso aqui acaba sendo de certa forma, né, doutora? Um guia para orientar os profissionais. De orientação para os profissionais. Isso. Muito bom. A doutora trouxe também aqui um aparelho. Eu queria que você falasse sobre esse aparelho, doutora. Isso. Esse aparelho é um laser de baixa intensidade. Ele é portátil. A gente pode fazer também atendimento domiciliar. Ele é muito importante em toda a odontologia, porque o laser, tanto o vermelho quanto o infra, ele vai ajudar as feridas a cicatrizarem mais rapidamente. É para o tratamento mesmo. É para o tratamento. Quem tem câncer e precisa, por exemplo, do tratamento cirúrgico, radioterapia de cabeça e pescoço que queima e pode causar mucosite. Essas mucosites... Porque no tratamento gera uma lesão. Gera lesão. Ok. E esse aparelho para tratar a lesão. Tira a dor, diminui a evolução da lesão e facilita que as pessoas comam, né? Para poder o organismo ficar nutrido. Porque uma grande dificuldade do câncer boca, pescoço, cabeça, né? É a dificuldade depois na alimentação, que é necessária. A pessoa precisa estar bem alimentado, né? Exatamente. Então, esse equipamento aqui, ele é comprovado cientificamente
tá? E ele ajuda muito as pessoas a terem assim uma qualidade de vida melhor durante o tratamento oncológico. E o tratamento oncológico, o oncologista, você acompanha esse tratamento, doutora? Sim. Isso? Nós Acaba temos... sendo uma equipe multidisciplinar nesse tratamento, né? Creio Nós também temos que na equipe psicólogo, alimentação, psicólogo, nutricionista, fono, fisioterapeuta e o dentista. Então, nós ficamos com os pacientes antes de fazer a cirurgia, porque nós temos que avaliar os dentes. Dentes que não estão em bom estado, eles devem ser extraídos. Porque depois vem a radioterapia, se precisar, e daí ele não pode mais extrair o dente. Perfeito. Porque pode gerar uma lesão uma que pode gerar um câncer. óssea. Então a sequência, e isso é bom você falar também, que também é sua área. Isso. Vamos falar esteticamente falando. Quanto antes tratar, combate-se o câncer, doenças curadas, né, sarada naquele momento. Temos o aparelho, pode mostrar para nós aqui, por favor, o aparelho tecnológico moderno que tira a dor, né? Esse aparelho que está aqui na mesa, Tiago, ó, tá vendo só? Além de tudo isso, você também trabalha com a estética pós-tratamento. Isso. Então, vamos supor, tem um dente que não está legal, tem que ser extraído, né? Isso antes de fazer o tratamento. Antes de fazer o Fazendo tratamento. a prevenção, porque a modalidade de tratamento é assim, é o cirúrgico, a radioterapia e quimioterapia. Quanto antes for diagnosticado, talvez seja só cirurgia. Perfeito. Não precise de rádio e quimio. Perfeito. Né? Mas, se precisar, temos todas essas possibilidades para tratamento, com muito sucesso. Tá? É importante falar isso, que é com muito sucesso, para as pessoas não podem desanimar. Tem que enfrentar, porque existe a cura, né? Então, isso é muito importante. Quanto antes você procurar o profissional, quanto antes você procurar, melhor vai ser, né, a cura, o tratamento, né? Isso. Tem que procurar. Por isso é ideal, assim, manter uma rotina de visita aos médicos, aos dentistas, né, doutora? É o ideal, né? É o ideal. E você falou logo no começo, você falou, é mais incidente em homens e mulheres de 50 anos, no caso. Requer um olhar mais apurado quando se faz 50 anos, não é? Não é verdade? Principalmente ser fumante. Principalmente. E etilista. Tem que estar ali atento. Tem que estar Participação, atento. Então, vamos lá. Diga, Maria, pois não. Vamos lá, olha, a doutora mostrou esse livro aí, vou até pegar para mostrar novamente, porque o pessoal ficou interessado, viu? Inclusive a Cláudia está assistindo a gente aqui, doutora. Ela quer saber onde pode adquirir esse livro, porque o doutor Márcio, ela diz que fez a cirurgia dela de ortognática, é assim que fala? Isso. Doutor Márcio, um grande profissional. Que é autor também, né? Eu acredito que o doutor Márcio, que fez ortognática, é um outro Márcio. Esse doutor Márcio é estomatologista. Entendi. Né? Mas, de qualquer forma, as pessoas encontram na internet esse livro? Sim, encontram na internet. É muito fácil de encontrar. Tá aí. Deixa eu colocar em destaque mais uma vez. Isso. Tá aí para vocês, ó. Digitando o título, né, na internet, as pessoas já encontram, viu, Cláudia? Digita lá, lesões orais na infância e adolescência, você certamente já vai encontrar essa capa aí, que é esse livro que a doutora trouxe, né, e está recomendando aqui. Doutora Silvia Paparoto conosco aqui. Doutora Silvia, para a gente até encerrar sua participação aqui, vamos só dar também essa informação. Criança tem que ir ao dentista. Dente de leite, não precisa, vai cair. Não se atenha, né, essa falácia. Eu passei por isso, né? Não precisa ir no dentista porque é tudo dente de leite, né? E graças a Deus nada aconteceu, mas poderia ter acontecido. Sim. Eu passei no dentista só depois que nasceram os definitivos. Isso é um erro, doutora. É um erro. Vamos alertar as mães também que bebê tem que ir ao dentista, correto? Bebê tem que ir ao dentista. Mesmo que não tenha dente, é importante para que a gente oriente as mães sobre a alimentação, né? A gente tem que orientar que não pode colocar, a Organização Mundial de Saúde, ela não orienta que as mães coloquem nada no leite, então é amamentação até 6 meses. Depois disso, não pode colocar chupeta e mamadeira, não é aconselhável também, embora, né, às vezes a gente até dê, mas é importante não acrescentar nada. Eu tô vendo porque as pessoas estão mais conscientes. Não é isso, não é verdade? Nós estamos evoluindo. Em algum lugar público, eu vejo, raramente ver uma criança de chupeta. Isso. Que bom, né? Tá tendo essa troca. Isso, e higienizar os roletes gengivais. Quando o primeiro dentinho nasce, higienizar o dentinho, a gente orienta as mães como higienizar.
O dente de leite é muito importante, porque ele vai orientar, vai ajudar também o crescimento ósseo, né? E vai também orientar o dente permanente a erupcionar no local correto. Então, os dentes de leite ficam ao redor até os 12 anos. Então, a criança tem que ter o dente de leite. Até os 12 anos, até o tempo. Tem crianças que ficam um pouco menos, outro um pouco mais, mas é ao redor. Então é muito importante, eles têm que ficar na boca. Bonitinho, para depois a gente fazer a mel. Muito bom. Doutora Silvia, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela aula e pela orientação a toda a população, a todo o público do programa Piracicaba Agora. Essa entrevista depois estará disponível. Sexta-feira a gente repete novamente, porque vale a pena, né, a gente levar essa informação para a população. Então, no programa de sexta, sábado e domingo, a gente vai estar com a participação novamente da doutora aqui para você rever essa matéria. Doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. É o nosso quadro, então, da Uniodonto no programa Piracicaba Agora.